paz de Jesus, meu irmão, salve Maria! Que bom nós estarmos aqui reunidos mais uma vez nesse domingo, dia 9 de agosto, domingo, dia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Quero convidar você, pega aí a sua palavra, chama aí a sua família, você que está em casa, chama aí sua família para rezar hoje com a palavra de Deus, um povo reunido em torno da palavra, diante da palavra de Deus. Pega aí e abre Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 ao 33. É o Evangelho de hoje. E vamos nos colocar em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Logo em seguida, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para outra margem, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu a montanha para orar a sós. Anoiteceu, e Jesus continuava lá, sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém, ficou com medo, e quando começou a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na tua palavra. Essa palavra que é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Essa palavra que é poderosa, que cura a nossa vida, cura a nossa alma e que nos edifica. Meu irmão, minha irmã, ainda nesse primeiro passo da leitura da palavra, o que é que esse texto está dizendo? Nós vemos aqui uma passagem muito conhecida. Jesus que mandou os discípulos, irem para outra margem, enquanto ele aí despedia as multidões. E ele ali, já despedindo as multidões, foi orar sozinho, ficar a sós. Vemos aqui a importância da oração, que Jesus era um homem que orava. Mesmo sendo Deus, ele era um homem que orava. Mas depois da oração, Jesus foi ao encontro dos discípulos. Mas não foi um encontro normal. Foi um encontro inesperado. Os discípulos ali, na quarta vigília da noite, no barco em alto mar, e Jesus ali andando sobre as águas. Às vezes a gente pode julgar a atitude dos discípulos, de ficarem com medo, mas eu creio que se fosse eu,
num barco em alto mar e aparece alguém andando sobre as águas, eu não pensaria que talvez fosse Jesus. Naquele tempo, pelo menos, ficaria assim com medo. E foi esse sentimento dos discípulos. Mas Jesus diz uma palavra: coragem, sou eu, não tenhais medo. E aí Pedro, né, que era sempre um atrevido, sempre aquele que falava o que ninguém tinha coragem de falar. Era sempre ele que perguntava, era sempre ele que questionava. E aí Pedro falou: Senhor, tá bom, então se é tu mesmo, deixa que eu vá ao teu encontro. E aí Jesus falou: vem. Eu fico imaginando aquele momento, a perna de Pedro tremendo, falando: gente, achei que não era ele talvez, e ele mandou eu ir. E agora? Mas Pedro foi. E Pedro começou a andar sobre as águas, Pedro ali firmado na fé, andando sobre as águas, com o coração firmado no Senhor, com uma fé alicerçada naquele que estava diante dele. E Pedro, pela fé, caminhou sobre as águas. Mas o evangelho vai ter uma reviravolta, porque ao mesmo tempo, ou melhor, um pouco depois que Pedro começou a caminhar, o evangelho vai narrar: percebendo o vento, porém, ficou com medo. E o medo de Pedro fez ele se afundar. E se afundando. Então, é perceptível aqui nesse evangelho uma variação entre a fé e o medo. Eles escutaram Jesus, foram para outra margem. Pedro escutou Jesus chamando: vem, teve a fé, mas percebendo os ventos contrários, ficou com medo e afundou. Depois que afundou, o que restava para ele era pedir: Jesus, me salva, me ajuda aí, socorro. E Jesus o levantou, Jesus o reergueu, porque não há ninguém que peça socorro que o Senhor não socorra, se essa pessoa de fato querer. Então Jesus reergueu Pedro, deu um chacoalhão nele: homem fraco na fé. Uma fraqueza de fé, porque duvidaste? E aí o evangelho termina que assim que subiram no barco, o vento cessou. Meu irmão, aqui nós já podemos ir para meditação. Eu me coloco a pensar aqui agora: quantas vezes eu caminhei pela fé? Quantas vezes eu escutei a voz do Senhor me dizendo: vem, e eu fui? E você? Quantas vezes caminhamos pela fé? Mas também quantas vezes, Gabriel, os ventos contrários te acovardaram? E eu deixei que os meus medos fossem maior que a minha fé. O próprio Deus que me chamou, o próprio Deus à minha frente, o próprio Deus comigo, e eu olhando para os medos, para os ventos contrários. Quantos ventos contrários já atingiram a minha vida, a sua vida? E quantas vezes nós o consideramos maior e variamos da fé para o medo, da fé em Jesus para o medo daquilo que é menor que Jesus, e afundamos. Afundei por medo, afundei por me acovardar, achando que os ventos eram mais poderosos que o Senhor, que os ventos eram mais fortes que o Senhor. Mas que atitude bonita de Pedro. Porque às vezes nós podemos julgar Pedro, né? Mas que atitude bonita. Humildade. Ali afundando, dizendo para o Senhor: me salva. Me salva. Quantas vezes esse foi o grito da minha alma. E creio que também da sua: Senhor, me salva. Que o medo me afundou. O medo me botou para baixo. E eu fiz a minha fé em ti fraquejar. Deixei que a minha fé em ti fraquejasse. Me salva. Então, hoje este evangelho me convida a orar
duas coisas. Senhor, aumenta a minha fé em Ti. E a segunda coisa, me salva. O que este evangelho te leva a orar? Talvez uma frase ou outra, ou talvez as duas. Vamos entrar em oração agora. Senhor nosso Deus, o Senhor que estava lá, junto ao Teu Filho Jesus, o Senhor que é Deus, estava lá, naquele mar, com ventos contrários. Jesus, o Senhor que estava lá, andando sobre as águas. Muitas vezes, Senhor, não andamos sobre as águas aqui naturalmente, mas na vida. Quantas vezes, Senhor, pela Tua graça, nós andamos, caminhamos pela fé, conseguimos realizar coisas que humanamente seriam impossíveis, como andar sobre as águas. Quantas vezes espiritualmente, Senhor, nós realizamos coisas pelo Teu poder, pela Tua graça, porque o Senhor nos dá poder, o Senhor nos dá graça. O Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus de prodígios. Senhor, mas nós queremos Te pedir, eu quero Te pedir neste momento, aumenta a minha fé em Ti, para que eu caminhe sempre sobre as águas, Senhor. Para que eu não veja que os ventos contrários são maiores, para que eu não acredite nessa mentira, Senhor, que são maiores que o Teu poder, que são maiores que a fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu quero rezar esta jaculatória, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. A minha fé em Ti, a minha fé no Teu poder, a minha fé de que o Senhor está comigo no barco da vida, está comigo andando sobre as águas, Senhor. Mas também, Senhor, quero Te pedir que se talvez eu estiver já afundando aqui, se talvez eu estiver com algum medo, eu quero Te pedir, erguendo as minhas mãos a Ti, o Senhor que sempre está acima, o Senhor que sempre está acima de nós para nos reerguer. Salva-me, Senhor. Reergue-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Levanta-me com o Teu poder. Levanta-me, Senhor, com a Tua graça. Retira, Senhor, os medos. Retira, Senhor, a fé fraca e revigora. Aumenta a fé. Fortalece a fé, Senhor. Fé que é dom. É dom que o Teu Espírito dá. Por isso quero Te pedir neste momento, derrama o Teu Espírito sobre mim, fortalecendo a minha fé, levantando-me espiritualmente para caminhar, Senhor, sobre as águas o tempo que for preciso. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito do Senhor, sobre a minha vida. Fortalece-me. Fortalece a minha fé. Dai-me uma fé viva, uma fé madura, uma fé fortalecida pela Tua presença, pelo Teu poder na minha vida, Espírito Santo de Deus. E eu quero proclamar, Jesus, que Tu és maior que os meus medos. Tu és maior que os ventos contrários. Tu és maior. Grande és Tu, Senhor. Eu proclamo neste domingo, dia 9 de agosto, grande é o Teu poder, grande és Tu na minha vida. Aleluia. Amém. Contemplo-Te agora, Senhor. Me coloco a contemplar agora a Tua graça, a contemplar o Teu poder que está sendo derramado sobre mim neste momento. Contemple, meu irmão, agora a presença do Senhor. Deixa essa palavra
se enraizar aí no seu coração. Posso perguntar ao Senhor: o que queres que eu faça, Senhor, diante desta palavra? Eu posso me utilizar de 2 jaculatórias ao longo desse dia e também ao longo dos outros dias. Senhor, eu creio, mas aumenta, Senhor, a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. E também a jaculatória da humildade. Senhor, salva-me. Diante das quedas, do afundar-se, Senhor, salva-me. Salva-me. Os ouvidos do Senhor estão atentos àqueles que o pedem socorro, àqueles que o buscam. Salva-me, Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. E consagramos esta oração, este momento da palavra, esta Lectio Divina ao Senhor, à Virgem Maria. Quero terminar rezando a oração do Papa João 23. Renova suas maravilhas em nossos dias, Senhor, como em um novo Pentecostes. Conceda à sua igreja que, unidos e firmes em oração com Maria, a mãe de Jesus, e seguindo o exemplo de Pedro, possam promover o reino de nosso divino Salvador, o reino da verdade e da justiça, o reino de amor, o reino do amor e da paz. Amém. Vem, Espírito Santo, com sua força e poder para renovar a face da terra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. Um bom domingo. Salve Maria.